muito bom nós estarmos neste lugar, a presença de Deus, ela é real, nosso meio, e eu creio que se você está abrindo o seu coração aí na sua casa, eu creio que esta mesma presença de Deus que nós estamos experimentando aqui, você está experimentando aí na sua casa. Se você ainda não conseguiu experimentar, quero te convidar a abrir o teu coração, a não se distrair com coisas, porque quando nós estamos em casa, é muito fácil a gente estar fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Mas quero te convidar a não se distrair, abrir o seu coração para ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida nessa noite. Amém? Hoje nós estamos indo para a 9ª semana, já são 9 domingos que nós estamos fazendo o culto online. Estamos aí caminhando para mais de 2 meses já fazendo o culto online. E ainda nós não temos uma previsão de quando nós voltaremos ao nosso culto presencial. E mesmo quando voltarmos, ainda provavelmente teremos algumas restrições de quantidade, de espaço, né, devido aos cuidados necessários que é necessário para esse tempo que nós estamos vivendo. Mas nós temos nos preparado para, da mesma forma, continuar transmitindo online para que você, na sua casa, possa nos acompanhar. E o que é interessante é que nesses dias, nós temos visto, nessas 9 semanas, a gente tem visto na prática que a igreja não se limita em 4 paredes. A igreja não é somente um templo físico. A igreja somos nós. Eu e você fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós nos movemos, nós agimos, e a igreja do Senhor não para. E você que está nos assistindo, talvez você, por não estar vindo presencialmente, você fica assim, mas o que está acontecendo? Só está tendo os cultos online? Não, quero dizer a você que nossa programação ela continua normal. Estamos tendo a nossa transmissão, as transmissões do nosso culto de celebração, da nossa reunião, da sala de oração, mas também as células estão acontecendo através do aplicativo do Zoom. Se você deseja, se você está nos assistindo hoje, você não faz parte de uma célula e você quer conhecer uma célula, você pode entrar em contato conosco pelo inbox do Facebook, né, pelo Messenger ali do Facebook, ou mesmo aí pelos comentários. Tem no chat das conversas, tem lá um link onde você tem um link lá que nós queremos te conhecer, e ali você pode colocar os seus dados e nós vamos estar entrando em contato com você para que você possa participar de uma célula através do aplicativo que nós temos usado para toda quinta-feira, né, nas nossas células, você possa participar junto com a gente. Então, se você está nos assistindo, você quer nos acompanhar, saber o que está acontecendo através da célula, procure aí no chat, lá no comecinho, tanto do YouTube como do Facebook, o chat tem lá o link, nós queremos te conhecer. Você pode acessar esse link, preencher os seus dados e nós entraremos em contato com você. Ali também tem o link para que você possa entrar nos pedidos de oração, se você quer fazer um pedido de oração, se você quer que neste tempo nós estejamos intercedendo e orando por você, pela sua casa, pela sua família ou por alguém específico. Você pode entrar também no link ali do pedido de oração e nós vamos estar orando por você. E queridos, e nesses dias, além de toda a nossa programação, a igreja tem avançado, a igreja tem caminhado. Nós temos distribuído como igreja, nós temos abençoado a nossa cidade. Nós estamos distribuindo máscara, o uso obrigatório de máscara, e nós estamos distribuindo máscara gratuitamente para algumas pessoas. Nós temos uma quantidade que nós temos conseguido abençoar a nossa cidade. Temos feito ações para que essas máscaras sejam entregues para as pessoas de uma forma gratuita, para que elas sejam abençoadas. Deus tem nos conectado com algumas famílias que estão passando por diversas necessidades, e você que tem nos ajudado através da Cesta da Generosidade. Nós temos conseguido abençoar diversas famílias da nossa cidade que estão desempregadas, que estão passando por necessidades, e nós temos conseguido abençoar essas famílias através da cesta básica. Eu quero te agradecer, você que tem doado, você que tem participado da Cesta da Generosidade. Eu, como pastor, eu quero te agradecer pelo teu apoio, pela tua ajuda,
e dizer que a tua oferta tem abençoado diversas famílias. E eu quero te incentivar a continuar trazendo produtos, a continuar trazendo alimentos, para que a gente possa estar abençoando as famílias da nossa cidade, montando cesta básica, porque nós cremos ainda que essas famílias vão precisar de ajuda por mais algum tempo, e nós queremos manter o link com essas famílias e também continuar abençoando elas conforme a necessidade. Então, a igreja tem se movido, as coisas têm acontecido, as coisas têm caminhado, claro que tudo de uma maneira diferente, tudo de uma forma diferente, mas ela tem acontecido, tem se movido. E eu quero, nesta noite, falar sobre algo que tem sido falado muito nesses dias. Nós estamos vivendo em dias que a nossa rotina mudou, nós estamos vivendo dias que a forma de fazer as coisas mudaram, como acabei de citar algumas coisas aqui da igreja, que mudou a forma de fazer, que tivemos que nos reinventar nesses dias. Mas tem uma palavra que tem saído muito nas mídias, que tem saído muito em lugares, você ouve na conversa, quando você tem com as pessoas, você tem ouvido muito sobre a palavra crise. Essa palavra crise, parece que nesses dias ela tem sido mais comum, ela tem estado mais em evidência nesses últimos dias. Nós temos ouvido muito sobre a crise econômica, sobre a crise na saúde, a crise política. Enfim, essa pandemia ela gerou diversas crises que em um primeiro momento parece que estão distante de nós, mas essas crises que estão distantes têm se aproximado e têm gerado crises em nós. Alguns pelo fato de nós já estarmos há mais aí de 30 dias, mais de 40 dias neste distanciamento social, já tem entrado em crise numa questão emocional, saudades de fazer aquilo que fazia antes, que talvez não pode fazer. Alguns estão com crise, enfim, em diversas áreas da sua vida. Né? Essa pandemia, ela gerou, ela mudou a nossa rotina, ela mudou tudo de repente. Todos nós, eu creio que todos nós fomos pegos de surpresa com este distanciamento social. Onde tudo de repente mudou e a maioria de nós não estava preparado para uma situação como essa. Nós não estávamos preparados para viver dias como esses, onde se tem uma questão de um surto de um vírus, mas também tem gerado um abalo econômico, e através dessas duas situações, outras crises têm sido geradas nas nossas vidas. Nós sabemos que tudo vai passar, nós sabemos que isso vai acabar, que isso vai passar, mas nós não sabemos quando isso vai passar. E o fato de não saber quando isso vai terminar, também tem gerado crise em muitas pessoas. Gerado crise das emoções por vivermos dias de incertezas. Não sabemos como que vai ser o futuro. Não sabemos o que vai ser daqui para frente. Crise financeira. Muitos têm sido afetados economicamente falando. Alguns perderam o seu serviço, o seu trabalho, o seu emprego. Alguns tiveram uma diminuição na renda, uma diminuição no salário. Outros chegaram a perder o seu emprego. Enfim, inseguranças na área financeira têm sido gerado nesses dias. Alguns têm vivido crise na família, porque por causa da rotina, por causa da correria do dia a dia, não conseguiam enxergar algumas atitudes que estavam lá, que ao estar no distanciamento social, você estar mais envolvido com a sua família, você ter mais tempo com a sua família na sua casa, tem gerado alguns atritos e colocado, algumas coisas têm aparecido e tem gerado crises. Pais com filhos, filhos com pais, enfim, diversas crises têm sido geradas. Então, o que, de alguma maneira, essa crise por causa do Covid, ela gerou um certo tipo de crise em cada um de nós. É claro que talvez para uns a crise é o medo de contrair este vírus, de morrer. Para outros a crise, a maior preocupação é a questão financeira, porque perdeu o emprego ou porque diminuiu a entrada. Ou talvez para outros esta crise gerou uma preocupação na questão familiar, porque descobriu algumas coisas
enfim, o Covid chegou, o vírus veio, mas ele não gerou apenas uma crise de saúde. Ele tem gerado crises nas nossas vidas. E aí nós precisamos saber o que fazer com essas crises. Nós precisamos entender quais são as ações, o que nós precisamos fazer para sair dessas crises. E hoje eu quero começar uma série de 3 mensagens, uma série de 3 ministrações com o tema Vencendo as Crises. Hoje é a primeira de 3 ministrações com esse tema, Vencendo as Crises. Nós vamos ver algumas maneiras como nós podemos vencer essas crises, ou algumas chaves que nós precisamos ter durante o processo para que a gente possa vencer essa crise, porque esta crise chegou de uma maneira inesperada. E nenhum de nós não temos este poder, nós não conseguimos piscar os olhos ou estralar os dedos e simplesmente a crise desaparecer e tudo ficar ao normal. Não está ao nosso alcance, porque nós não estamos vivendo numa crise somente na nossa cidade, não é somente na sua casa, não é somente no nosso estado ou na nossa nação, mas é uma crise mundial que tem afetado todos os países do mundo. Então é uma crise que eu e você, nós não temos controle sobre ela. Mas esta crise que nós não temos controle, também gera algumas crises em nós, onde nós podemos, com algumas ferramentas, passar e vencer essas crises, e sair do outro lado mais forte, sair do outro lado, vitorioso. Talvez, por causa de tudo isso que nós estamos vivendo, você desta casa talvez tenha esquecido o nosso tema do ano, quando nós, no fim do ano, quando nós falamos sobre o tema, que nós colocamos o tema para o ano, talvez você tenha esquecido que o tema deste ano é uma vida de vitória. Sabe, queridos, talvez tudo isso esteja acontecendo, Deus tem permitido todas essas crises em nós, para que eu e você possamos vencê-las, para que eu e você possamos sair delas vitoriosos. Deus está nos dando a oportunidade de viver uma vida de vitória, vencendo as crises, vencendo as crises que têm sido geradas por causa da Covid-19. Eu creio que talvez nós vamos chegar no fim deste ano, nós vamos olhar para trás, nós vamos nos lembrar de tudo que aconteceu, nós vamos olhar e falar, nossa, este ano eu passei por muita crise. Mas da mesma maneira que você lembrar as crises que você passou, você vai lembrar de cada vitória que você teve em cada crise que você enfrentou. Porque eu creio que é isso que Deus tem para nós. Ele permite a crise, mas Ele anda conosco para que nós possamos sair vitoriosos desta crise. E hoje eu quero começar falando o subtítulo dessa mensagem, o título da mensagem de hoje sobre essa série de ministrações, sobre esse tema de vencendo a crise, vencendo a crise com resiliência. Hoje eu quero falar um pouco sobre isso, vencendo a crise com resiliência. Resiliência ele é um termo muito usado no meio da engenharia, na engenharia industrial, enfim. É um termo usado muito na engenharia, mas que ganhou os holofotes nas palestras motivacionais desses últimos dias. Hoje, muitas palestras motivacionais têm sido usado esta palavra, resiliência. E eu quero trazer uma definição para você. Resiliência, ela é a capacidade de se adaptar e evoluir positivamente diante de uma situação. Ou seja, diante de uma situação adversa, diante de uma situação da qual você sai da sua zona de conforto, você consegue se adaptar sem perder a essência, sem perder o seu foco. E eu creio que é isso que nós precisamos entender nesses dias. Vencer esta crise com resiliência. Nos adaptarmos, mas sem perder a essência, sem perder o foco, sem nos esquecer de quem nós somos, sem nos esquecer das nossas raízes, sem nos esquecer
do que nós temos vivido em Deus. Porque quando estamos diante de uma crise, é muito comum a gente se esquecer do todo e ficar focado apenas naquele problema. E nós nos esquecemos que Deus tem nos ajudado, Deus tem feito grandes coisas, que você tem chegado até aqui, é porque Deus está com você. Então as crises, nós não podemos ficar com o foco somente na crise. Nós precisamos ter a resiliência para nos adaptar diante da crise, para que nós possamos evoluir sem perder a nossa essência, ou seja, continuar a vida, continuar fazendo tudo, mas sem perder a essência, nos adaptando ao momento, mas mantendo o nosso foco. Você que é desta casa, você nos conhece, eu e a pastora Letícia, nós trabalhamos com Marmitex. E nesses dias de crise, para nós mantermos o nosso negócio, nós tivemos que ter essa resiliência. Ou seja, nós tivemos que adaptar o nosso negócio de uma maneira que a gente pudesse manter o nosso foco, que a gente pudesse manter a nossa essência. Então a gente adaptou o nosso negócio de uma maneira em que o nosso foco, que é servir com excelência e amor, não fosse o mesmo. Ou seja, por mais que nós nos adaptamos, por mais que nós nos ajustamos neste momento, mas o nosso foco e a nossa essência da empresa, que é servir com excelência, servir com amor, nós mantivemos a mesma coisa, a mesma qualidade. E eu creio que é um pouco disso que nós precisamos fazer nas nossas vidas. A crise, ela tem sido gerada. Talvez a renda familiar diminuiu um pouco. Então, o que Deus quer nos ensinar é que nós devemos nos ajustar, mas sem perder a nossa essência. Sem esquecer o que Deus fez por nós, o que Deus já fez por nós. Então, é nos ajustar para que nós possamos, neste mesmo tempo, nos evoluir sem perder a nossa essência. Continuar caminhando sem perder a nossa essência. Porque num momento de crise é muito fácil nós chegarmos lá, nos encostarmos e começarmos a chorar e reclamar de tudo. Mas, queridos, quero dizer a você que reclamar, que murmurar, não vai te levar a um lugar de vitória. Reclamar e murmurar não vai te tirar do lugar. Pelo contrário, reclamar e murmurar vai limitar a sua visão. E você não vai conseguir ver o agir de Deus sobre a sua vida. Então, nessa noite, eu quero falar sobre resiliência. Eu quero falar um pouco sobre isso aqui, um exemplo que nós encontramos na palavra de Deus, que fala sobre isso, sobre resiliência. Porque para nós sairmos do outro lado mais forte, para nós sairmos do outro lado vitorioso, nós não podemos reclamar e nem chorar, mas nós precisamos ter resiliência. Nós precisamos nos ajustar, nos adaptar, para que nós possamos sair do outro lado com vitória. Então eu quero ver com você, na palavra de Deus, nós não encontramos a palavra em si, resiliência, né? Essa é uma palavra, vamos dizer assim, nova, nós não encontramos na Bíblia a palavra resiliência. Mas nós encontramos algumas situações que mostram a resiliência, que mostram o que é a resiliência. E eu quero convidar você, se você está com a sua Bíblia aí na mão, se você está você está anotando a palavra, Filipenses capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13. O texto diz assim: não estou dizendo isso. Aqui é o apóstolo Paulo que escreve essa carta, a carta, né, de Filipenses. E o capítulo 4, versículo 11, ele está dizendo: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O versículo 13, em que todos nós conhecemos: tudo posso naquele que me fortalece. Então o apóstolo Paulo aqui, nós vemos nesses 3 versículos,
nós vemos a resiliência do apóstolo Paulo. Nós vemos que ele foi um cara resiliente. Nós vemos que Paulo, quando ele escreve esta carta, ele está preso, ele está em um ambiente limitado, ele está sob forte pressão, porque ele estava sendo acusado injustamente. Paulo estava sendo acusado por um crime que ele não cometeu, um crime de calúnia, de difamação, um crime contra os judeus, enfim, e ele estava preso em Roma. Ele estava em um lugar limitado, ele estava em prisão domiciliar, ele tinha uma certa liberdade, ele podia receber pessoas, mas ele estava preso, ele estava limitado, ele estava em um lugar limitado. E Paulo, então, aqui ele mostra a sua resiliência. Olha, vamos ler o texto novamente, o versículo 11 do capítulo 4. Paulo está dizendo, olha, não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Ou seja, Paulo passou aqui de altos e baixos. O apóstolo Paulo aqui teve momentos bons, momentos de fartura, mas ele também teve momentos ruins, teve momentos onde houve necessidade, momentos onde não tinha fartura, momentos onde ele teve que se adaptar, ele mesmo diz, ele teve que se adaptar a toda e qualquer circunstância. Ele continua dizendo, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E ele conclui dizendo que eu tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo entendia o momento que ele estava vivendo. Ele estava preso, ele estava limitado, mas ele estava se ajustando para viver aquele momento. E ele estava dizendo isso na sua carta aos Filipenses. Ele estava dizendo, olha, eu estou me ajustando para viver este momento na minha vida, porque eu já passei por fartura, já passei por necessidade. Eu já passei por diversas situações. Então ele está ali se ajustando. E neste texto, nesses 3 versículos, eu quero destacar 3 palavras que nós podemos ver a resiliência de Paulo. 3 palavras nesses versículos que nos mostram a capacidade de resiliência de Paulo, que eu e você podemos aprender com ele para nós vencermos as crises que temos enfrentado. Aquelas crises que têm sido geradas no nosso coração. Aquelas crises que estão próximas de nós. 3 palavras na qual nós podemos ver e nós podemos aprender nessa noite, para que nós possamos avançar e sair do outro lado vitorioso. A primeira palavra que Paulo nos mostra é adaptação. No capítulo 4, no versículo 11, Paulo diz assim, olha, não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Se você estiver assistindo com alguém, fala para essa pessoa, fala para ela assim, olha, adaptação. Se você está assistindo sozinho, fala para você mesmo, adaptação. Paulo nos mostra, olha, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Paulo aprendeu a se adaptar. Ele estava preso. Ele mesmo não podia sair daquele lugar. Mas Paulo, ele se adaptou ao momento. Ele tinha um chamado sobre a vida dele. Paulo tinha uma essência. Paulo tinha um foco na vida dele. E ele se adaptou àquele momento. Mas ele não perdeu a sua essência, ele não perdeu o seu foco. Em Atos capítulo 22, versículo 30, a gente vê que, se você ler todo esse capítulo, ele vai falar um pouco sobre Paulo, quando ele chega ali em Roma e o que acontece com ele. Mas no versículo 30, a gente vai ver que Paulo se adaptou para viver aquele momento. O versículo 30 de Atos 28 diz que por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Por 2 anos, Paulo se adaptou
naquela necessidade que ele estava vivendo. Ele não perdeu a sua essência. Ele continuou pregando o evangelho. Ele continuou escrevendo cartas para abençoar as igrejas e pastores que estavam debaixo da sua orientação ali, que Paulo era o seu mentor, vamos dizer assim. Paulo, ele não perdeu a sua essência, ele não perdeu o seu foco, ele se adaptou para aquele momento que ele estava vivendo, mas ele não perdeu a sua essência. Sabe, queridos, eu creio que nesses dias, nós precisamos nos adaptar, mas nós não podemos perder a nossa essência. Adaptar é diferente de se conformar. Entenda isso. Adaptar-se é diferente de se conformar. E nesses dias, talvez eu e você, nós precisamos nos adaptar. Talvez eu e você temos que mudar algumas coisas, ajustar algumas coisas no nosso dia a dia. Ajustar algumas coisas na nossa vida, ajustar algumas coisas na nossa casa. Mas não se conformar com o que está acontecendo. Não se conformar com as coisas. Porque existe uma diferença entre adaptar-se e conformar-se. Adaptar, você se ajusta ao momento, mas não perde a sua essência. Você se ajusta ao momento. Você vai usar máscara, você vai passar álcool em gel, você vai se ajustar ao momento, você vai ficar no distanciamento social, você vai evitar ir em lugares públicos, você vai evitar sair da sua casa, você vai se ajustar, você vai desenvolver novos hábitos, você vai desenvolver novas técnicas, talvez, novos hábitos. Então você vai se adaptar ao momento, você vai se ajustar, mas você não vai perder a essência de quem você é em Cristo Jesus. Usar máscara, usar álcool em gel, não vai mudar quem é você, não vai mudar a sua identidade, não vai mudar a sua raiz. Adaptar-se a esse momento não é mudar a sua essência. Você vai se adaptar, você vai se ajustar. Mas conformar, qual que é a diferença de adaptar para conformar? Conformar, você se encaixa ao momento, mas deixa de ser quem você é. Então há uma diferença no adaptar e conformar. Você se conformar com a situação, você vai ficar preso na crise. Você vai se adaptar à crise, mas você vai lamentar, você vai ficar ali chorando e se lamentando, e é muito provável que você não consiga sair desta crise. Mas se adaptar, você vai se ajustar, mas você não vai esquecer a sua essência, você não vai esquecer que você tem um Deus que está no controle de todas as coisas, você não vai esquecer que você tem um Deus que está cuidando de você, que está cuidando da sua casa, da sua família. Então, nós, nesses dias de crise, nesses dias de distanciamento social, nós precisamos nos adaptar com o momento que estamos vivendo. Como eu já falei, usar o álcool em gel, as máscaras, vai sair, coloca a máscara, evita sair com as crianças. Você que está no grupo de risco, evita sair, fique na sua casa, se cuide. Você vai se adaptar a este momento. Mas você não vai se conformar com ele, você não vai esquecer que você é um filho de Deus, você não vai esquecer que você foi criado para adorar e buscar ao Senhor, você não vai esquecer tudo que Deus já fez por você. Esta crise não vai apagar o milagre que Deus já fez na sua vida, esta crise não vai apagar tudo que Deus já fez e está fazendo na sua vida. Então, adaptar-se, porque as crises que nós vivemos, elas são para nos fazer pessoas melhores e não para sermos reféns dela. Nós precisamos entender que as crises vêm para nos ajustar, mas não para nos fazer refém. E há diversas coisas que nós temos que nos adaptar nesses dias. Por exemplo, como eu já falei aqui na igreja, nós tínhamos um planejamento de algumas atividades e algumas ações
que Deus estava colocando no nosso coração para ser feito este ano, em que nós tivemos que colocar na prateleira e esperar o momento certo para fazer estas ações. Mas, por outro lado, nesses dias nós temos nos reinventado. Deus tem nos dado algumas estratégias, Deus tem nos abençoado de algumas formas, aonde nós, da mesma maneira, nós temos conseguido alcançar pessoas e levar o Evangelho, levar o amor de Deus, em ser a essência que nós somos como igreja, em nós fazermos aquilo que Deus nos chamou como igreja. Então nós nos adaptamos, como eu já citei no início, adaptamos algumas coisas, mas nós continuamos a ser igreja. E eu creio que é isso que Deus tem para mim e para a sua vida. Nós precisamos nos adaptar, mas nós precisamos continuar a ser os filhos de Deus. Nós precisamos continuar a continuar trazendo o reino dos céus para que ele seja manifestado aqui na terra. Nós precisamos continuar trazendo a justiça de Deus através das nossas atitudes, através das nossas ações. Nós não temos que nos focar somente na crise, nós não temos que focar somente nos nossos problemas. Nós temos que nos adaptar ao momento que estamos vivendo, mas continuar na nossa essência, continuar trazendo o reino de Deus para este lugar, continuar buscando, adorando ao Senhor, mas também continuar sendo o reino de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, manifestando este amor e essa justiça ao próximo. Quando você vai numa padaria, quando você vai no supermercado, quando você você conversa com alguém pelo WhatsApp, quando você conversa com alguém pelo telefone, nós precisamos continuar na nossa essência, em ser quem Deus nos chamou para ser. Então, crise, uma das chaves para vencer a crise é se adaptar sem perder a essência. A segunda chave, a segunda palavra que nós encontramos é contentamento. Segunda coisa que nós vemos na vida de Paulo é o contentamento. Está lá no capítulo 4, versículo 12. Paulo diz assim, olha, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi, preste atenção, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu quero repetir a frase que Paulo destaca ali no meio, né? Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Fala comigo assim, contente. Viver contente. Contentamento. Sabe, queridos, contentamento é a chave, é uma chave para nós passarmos por esta crise. Contentamento é estar contente com o que tem, é estar satisfeito com o que tem. O contentamento, ele é fundamental para nós atravessarmos este período de crise, principalmente na questão financeira. O contentamento com o que temos, ele vai ser fundamental e essencial para nós atravessarmos o período de crise financeira que nós estamos vivendo, ou que a nossa nação está vivendo. Quero declarar em nome de Jesus que esta crise não vai chegar na sua casa. Mas, se porventura você tem que se ajustar, você teve que se adaptar, da mesma maneira que você vai se adaptar, você precisa também se contentar com o que você tem. Sabe, queridos, esse é um momento em que nós temos que estar satisfeitos com aquilo que temos. Temos que estar contentes com a nossa casa, com o nosso carro. Não é um momento de nós adquirirmos coisas para satisfazer as nossas vontades. Não é momento para nós satisfazermos os nossos desejos. Não é momento de nós sermos seduzidos pelas propagandas, dizendo que o que você tem está ultrapassado, dizendo que a roupa que você tem está fora de moda, ou o que você tem não presta, você precisa adquirir um novo. Nós temos que
tomar cuidado neste momento que estamos atravessando, tomar cuidado com a impulsividade, tomar cuidado com os gastos desnecessários. Porque se é um momento de adaptação, se é um momento de ajuste, é um momento de eu também me contentar. E aqui eu quero, na verdade, abrir um pouco mais. O segredo, nós estávamos tendo uma reunião com os homens pelo aplicativo essa semana, com os líderes homens. E nós estávamos falando exatamente sobre isso, sobre a bênção financeira. Na verdade, para nós, não é só no momento de crise, mas para que nós possamos entender o que é a bênção, o que é a provisão de Deus, o que é a bênção de Deus na área financeira, nós precisamos nos contentar com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. São dias de nós vivermos contente com o que temos, reduzindo os custos. Deixa eu te dizer uma coisa, o que você tem hoje é exatamente o que você precisa ter para atravessar esta crise. Mas pastor, eu fui pego de surpresa, eu não estava preparado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você talvez não estava preparado, mas Deus não é pego de surpresa. Deus não foi pego no susto. Deus sabia o que ia acontecer, Deus sabia o que estava acontecendo, e Ele já estava cuidando de você, para que você estivesse hoje, agora, exatamente com o que você precisa para atravessar esta crise. Nem mais, nem menos. Deus sabia exatamente o que era necessário para você atravessar essa crise. Sabe, queridos, então nós precisamos nos contentar, porque crises financeiras, elas são geradas em nós, para nós entendermos a verdadeira realidade do que significa fé e prosperidade. Porque é muito fácil nós termos fé financeiramente falando, quando nós temos abundância, quando está tudo bem. Mas ter fé em nossas finanças, quando se tem uma redução, quando não tem uma abundância, aí é onde o bicho pega. É aí onde eu e você precisamos entender a verdadeira essência de fé e prosperidade. Precisamos entender a ótica de Deus para o que é fé e para o que é prosperidade. Que muitas vezes nós temos uma definição errada sobre isso. Nós temos uma definição errada sobre fé. Nós temos uma definição muitas vezes errada sobre prosperidade. E se nós queremos entender que Deus nos abençoa, que Deus vai prover, nós precisamos entender o que é fé e o que é prosperidade na visão de Deus, na ótica de Deus. Eu ouvi uma definição sobre isso do pastor Davi de Souza. Estava ministrando esta mensagem, sobre estes pontos, e eu ouvi uma frase que ele falou sobre isso, que expressa exatamente essa questão da fé e a questão da prosperidade. Eu quero primeiro destacar aqui a parte da fé. Essa definição diz assim, olha, fé não é ter tudo o que eu quero, e sim confiar que tudo que Deus tem para mim é o melhor. Não é ter tudo o que eu quero, mas sim confiar que tudo que Deus tem para mim é o melhor. Sabe, queridos, muitas vezes nós queremos ser mais inteligentes que Deus. Nós queremos saber o que é melhor para nós. Nós achamos que sabemos o que é melhor para nós. Mas fé é nós entendermos que não é tudo que nós queremos, não é ter tudo que nós queremos. Mas é confiar que tudo o que Deus tem para nós é o melhor. Se o que Deus tem te dado é o que está nas suas mãos hoje, nós precisamos confiar que esse é o melhor de Deus para a sua vida, para esse momento que você está vivendo. Mas pastor, os nossos sonhos, eu tenho o sonho de conquistar uma casa, de comprar um carro e isso e aquilo. Sabe, queridos, os nossos sonhos, eles vão ser realizados à medida que eles estejam alinhados com o plano de Deus. Se estiver no plano de Deus para nós,
Ele vai nos abençoar. Mas os nossos sonhos precisam estar alinhados com o plano de Deus, porque talvez algumas coisas dos nossos sonhos não estejam nos planos de Deus. E aí isso não vai acontecer. Então precisamos entender que o que temos, fé não é ter tudo o que eu quero, mas sim confiar no que Deus tem, o que Deus tem para mim é o melhor. E também precisamos entender sobre prosperidade, porque se tem falado de prosperidade, se tem colocado um conceito de prosperidade errado. Tem se pregado em muitos lugares um conceito de prosperidade que não bate com a visão de Deus. Tem se falado de um conceito de prosperidade que é ter tudo o que você precisa, que prosperidade é ter tudo o que você quer. É ter tudo, é ter o carro do ano, é ter a melhor casa, é ter o melhor disso ou o melhor daquilo. Que prosperidade, a definição que muitas vezes nós temos é que prosperidade ela tem a ver com uma conquista material. Mas na ótica de Deus não é assim. Na visão de Deus não é assim. Na visão de Deus, prosperidade é ter o suficiente para as minhas necessidades básicas. E o que vier além disso é bênção de Deus. Sabe, queridos, precisamos entender que prosperidade é ter o suficiente para as nossas necessidades básicas. Na questão financeira, é ter o suficiente para o básico, para aquilo que precisamos. O que vem além disso é bênção de Deus. Deus, Ele pode até te dar aquilo que você quer, mas entenda, Ele não tem obrigação. Ele vai te dar, se Ele quiser te abençoar. Ele vai te dar, se você, de repente, estiver obedecendo a Deus, e Deus liberar essa bênção sobre a sua vida. Mas a prosperidade, o que Deus promete na sua palavra, você pode ler, tem diversos textos que falam sobre isso. Mateus capítulo 6 é um deles. Que Deus promete o quê? As necessidades básicas, o sustento básico. Essa é a provisão de Deus. Isso é prosperidade da parte de Deus. Então, se mesmo neste momento de crise, mas você tem o que vestir, você tem o que comer, e você tem onde morar, você está sendo uma pessoa próspera na visão de Deus, na ótica de Deus. O que passar disso é que Deus está te abençoando. O que passar disso é bênção de Deus sobre a sua vida. E Paulo entendeu esse conceito de prosperidade na sua vida. Paulo entendeu que ele precisava se contentar com aquilo que ele tinha. Nos momentos de abundância, ele se contentava com a abundância. Mas nos momentos de necessidade, ele também se contentava com aquela necessidade. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8 diz que por isso, tendo que comer e com que vestir, Paulo estava escrevendo a carta para Timóteo. Ele estava falando diversas coisas, estava falando sobre a questão do dinheiro, como lidar financeiramente. O perigo que Timóteo poderia encontrar no dinheiro. Paulo estava ensinando Timóteo, que era pastor, um filho na fé. Timóteo, ele era pastor, ele era um filho da fé de Paulo. E Paulo estava ensinando ele através da carta, Paulo estava escrevendo esta carta para Timóteo. E no capítulo 6, Paulo vai falando algumas coisas ali, o que o dinheiro pode gerar na vida da pessoa. E no versículo 8, Paulo vai dizendo, olha Timóteo, por isso, tendo que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Paulo estava dizendo, olha, se você tiver a sua necessidade básica suprida, esteja satisfeito. Porque aquilo que passar vai ser bênção de Deus. Para se contentar com o que você tem, é necessário ter um coração grato. Gratidão é a chave para nos contentarmos com aquilo que temos. Gratidão a Deus por Ele nos abençoar. Gratidão a Deus por Ele nos dar o a mais. Gratidão a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Se Ele tem te dado um celular X, gratidão a Deus porque Ele te deu esse celular.
Se você tem conseguido conquistar alguma coisa, gratidão a Deus, porque é Deus que está permitindo que você tenha isso. Um coração cheio de contentamento, é necessário gratidão. Gratidão por aquilo que Deus fala. Olha o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15, do 16 ao 18. 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18. Paulo está dizendo o segredo de viver contentamente. Ele fala, olha, alegrem-se sempre, orem continuamente. Em outras traduções diz, orem sem cessar. E o versículo 18 ele diz, deem graças em todas as circunstâncias. Agradeçam a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O segredo do contentamento é ter um coração grato a Deus por aquilo que Ele tem permitido chegar nas suas mãos, por aquilo que Ele tem permitido chegar até você. Gratidão gera contentamento. E a terceira palavra que nós encontramos nesses textos que nós lemos de Filipenses capítulo 4, na vida de Paulo, é a confiança. Paulo confiava no Senhor. Paulo demonstrava a sua confiança no Senhor. Porque o versículo 13, um versículo que todos nós conhecemos, do capítulo 4 de Filipenses, Paulo estava dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo colocava toda a sua confiança em Deus. E aqui é uma chave para ser resiliente em dias de crise, como esses que nós estamos vivendo. Em dias de incerteza, em dias que nós não sabemos o que vai ser na próxima semana, quando tudo isso vai acabar. Não se tem um cenário de quando isso vai acabar, de quando tudo talvez vai voltar ao normal. Nós precisamos entender que é nesses dias que nós temos que confiar no Senhor. Confiança no Senhor é necessária. Sabe, queridos, Deus está nos esticando esses dias para que nós possamos confiar no Senhor. Deus está mostrando que na nossa própria capacidade, que na nossa própria força, nós não vamos conseguir fazer. Deus está nos mostrando que a nossa confiança não tem que estar em nós, a nossa confiança não tem que estar na política, a nossa confiança não tem que estar nas pessoas, a nossa confiança não tem que estar no nosso trabalho. A nossa confiança precisa estar em Deus. Não só nos momentos de crise, mas a nossa confiança ela precisa estar em Deus. Nós precisamos confiar no Senhor. Porque nós não sabemos o que vai ser daqui para frente. E se essa é apenas a primeira situação que nós estamos vivendo em dias que virão para o futuro. Você já parou para pensar nisso? Se Deus está nos esticando nesses dias para aprendermos a lidar com essas situações, por futuras situações que acontecerão, porque as crises sempre vai acontecer as crises. As crises, elas surgem para nos tirar da zona de conforto. As crises, elas vão surgir. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ou eu tenho ouvido algumas pessoas até dizer, eu não vejo a hora de tudo voltar ao normal. Mas uma pergunta que eu faço, será que o normal de amanhã vai ser o mesmo normal de ontem? Será que vai realmente voltar tudo ao normal como era antes? Porque eu acredito que um novo normal vai começar a acontecer. Talvez não com todas essas restrições como estamos vivendo, mas novas atitudes vão começar a ter, porque se você quiser voltar realmente
ao normal, até mesmo as suas atitudes serem normais como eram antes, você não está deixando Deus trabalhar no teu coração. Porque, queridos, nós podemos entender talvez o normal da economia voltar a funcionar, de tudo voltar a funcionar. Mas o normal para mim e para você, das nossas atitudes, das nossas ações, não podem ser o mesmo normal no futuro que foi no passado. Porque eu e você precisamos aprender com essa crise, nós precisamos ser resilientes para que o nosso normal no futuro seja um normal diferente, seja um normal melhor para se viver do que como era no passado. E eu creio que essa situação que nós estamos passando é porque Deus está nos esticando para nós confiarmos nele. Porque nós não sabemos o tipo de dificuldade que nós encontraremos no futuro. Porque você já parou para pensar que sempre quando nós somos colocados, Deus permite uma crise na nossa vida e nós vencemos aquela crise. Talvez se você fizer relembrar aí um pouco, fazer uma retrospectiva da sua vida, você vai ver que você já passou por diversas crises. E aparentemente essas crises têm sido um nível cada vez maior. Por quê? Porque cada crise que você sai um vencedor, você sai uma pessoa melhor. E aí Deus então te manda uma nova crise para poder te esticar um pouco mais. E eu creio que Deus está nos esticando e muito com essa crise que nós estamos vivendo. Mas no futuro, novas crises surgirão para nos tirar da zona de conforto, para nos tirar do lugar de acomodação. Então Deus está nos preparando para nós confiarmos nele, porque nós não sabemos o que vai vir pela frente. Mas por mais que nós não saibamos o que vai acontecer pela frente, nós podemos confiar no Senhor, porque uma coisa é certa: nós tudo podemos em Deus, que nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Pode vir o tempo de abundância, pode vir o tempo de escassez, mas nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Nós podemos nos adaptar, podemos nos contentar e podemos confiar em Deus que nos fortalece em todos os momentos da nossa vida. E eu quero ler com vocês Salmo 91, do versículo 1 ao versículo 10. Salmo 91, um salmo muito conhecido. Um salmo que relata essa confiança no Senhor. E eu quero declarar este salmo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Declarar que esta confiança que este salmista teve quando ele escreveu este salmo, você também tenha na presença do Senhor. Que esta confiança com que ele escreveu este salmo, no momento que ele estava passando, que você também possa ter isso na sua vida, no seu coração. Versículo 1 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Você habita no abrigo do Senhor? Você descansa à sombra do Deus Todo-Poderoso? Se você tem estado neste lugar, você pode dizer para o Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você e a sua casa não será atingido, por se você confiar no Senhor.
Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Queridos, confia no Senhor. Confia no Senhor, coloque a sua confiança no Senhor. Nós não sabemos quando a economia vai voltar ao normal. Nós não sabemos quando que tudo isso vai passar, quando vai acabar este isolamento. Nós não temos ideia. Nós não sabemos, nós não temos uma perspectiva sobre quando tudo isso vai começar a voltar como era. Mas uma coisa nós podemos fazer é confiar no Senhor e ser resiliente neste tempo. E eu quero concluir. As crises são inevitáveis. As crises são inevitáveis. Nós estamos passando por uma crise mundial, que infelizmente, nem eu nem você, temos o poder de piscar os olhos e tudo mudar. Infelizmente, é uma crise que não está ao nosso alcance para mudar esta crise mundial que está acontecendo. Mas esta crise mundial tem gerado crises em nós. Tem gerado crise nas nossas famílias. Crises financeiras, crises emocionais, crises familiares. Enfim, crises têm sido geradas. Mas nós precisamos lidar com essas crises. Não sentar, não chorar e se lamentar. Mas nós temos que ser resilientes para sairmos vitoriosos do outro lado, sem perder a nossa essência, sem perder o nosso foco. E a maneira que nós podemos vencer esta crise é com resiliência, aonde nós manteremos o nosso foco, aonde nós manteremos a nossa essência, se adaptando com a situação, se adaptando, mas sem ser moldado por ela, sem perder a nossa essência, sem perder o nosso foco, sem perder a essência para aquilo que Deus nos chamou. Sabe, queridos, nós precisamos nos adaptar, nos ajustar neste momento que estamos vivendo. Nós devemos nos ajustar, se adaptar neste momento, mas sem esquecer para que eu e você fomos chamados, para que eu e você estamos neste lugar. A nossa essência é buscar a Deus, é ter um relacionamento com Ele, mas também é manifestar o amor e a justiça de Deus aonde nós estamos. Não permita com que esta crise mude quem você é, mas não permita, não se conforme com esta crise, não seja conformado, não perca a sua essência, apenas se adapta ali para como poder sair dela, se adapta ali, se ajusta àquilo que precisa ser ajustado, mas não perca a sua essência, não fique sentado chorando, se lamentando ou vivendo com medo. Se adapte, faça o que precisa fazer, mas não perca a sua essência, não perca o seu foco, se contenta com aquilo que você tem. Tenha um coração grato a Deus por aquilo que Ele te deu. Tenha um coração grato ao Senhor por aquilo que Ele permitiu estar nas suas mãos para este momento. O que nós temos hoje é o suficiente. Deus nos deu o suficiente para nós atravessarmos esta crise. Nós talvez fomos pegos de surpresa, mas Deus não foi, e Ele preparou tudo para nós. Exatamente o que nós precisamos para atravessar este momento. Nós só precisamos nos ajustar, nos adaptar, nos contentar com aquilo que temos. Começar a olhar com os olhos. Começar a olhar com os olhos da fé e da prosperidade, de acordo com os olhos de Deus.
em dias que nós não sabemos o que vai ser, na próxima semana, no próximo mês. Nós não sabemos se vamos ter um salário no próximo mês, se vamos ter uma renda no próximo mês. Nós não sabemos se vamos pegar este vírus ou não. Mas nós devemos confiar no Senhor, depositar a nossa confiança no Senhor. Porque se nós estivermos debaixo do esconderijo do Senhor, debaixo das tuas asas, nenhum mal nos alcançará. Se a sua confiança estiver no Senhor, se a sua busca estiver no Senhor, nenhum mal te atingirá. Nesses dias que estamos vivendo, não perca a sua fé no meio da crise. A crise não é para você, para te cegar. A crise não é para te fazer chorar e lamentar. Mas a crise é para te tirar da zona de conforto. Para que você possa com resiliência se adaptar, se contentar, confiar em Deus, mas sem perder a sua fé, sem perder a sua essência e sair do outro lado mais forte, sair do outro lado vitorioso. Eu quero orar com você nessa noite, mas antes queremos cantar uma canção e depois eu quero orar com você para que Deus possa nos ajudar a sermos resilientes no meio da crise, para que nós possamos nos adaptar, nos contentar e confiar no Senhor nesses dias. Você nessa noite, se for possível você colocar a mão no seu coração, você voltar os teus olhos para o Senhor nessa noite, voltar o seu coração para o Senhor nessa noite e dizer: Senhor, eu quero passar por tudo isso que estamos passando, sendo resiliente, me adaptando ao que precisa ser adaptado, me ajustando ao que precisa ser ajustado, mas sem perder a essência de quem eu sou em Ti, Jesus. Senhor, nós não queremos perder a essência de quem nós somos. Senhor, nós não queremos que esta crise, Senhor, apague tudo que o Senhor já fez por nós. Que esta crise não cede a nossa visão, para nós não enxergarmos aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias nas nossas vidas. Senhor, nos ajuda a nos adaptar
Deus te abençoe. Quarta-feira, nossa sala de oração. Se prepare para